Duas pessoas passam pela mesma perda devastadora. Perdem o emprego no mesmo dia. Mesma empresa. Mesma surpresa brutal. Mesma sensação de chão sumindo debaixo dos pés. 6 meses depois, uma delas reconstruiu vida completamente. Está em emprego melhor. Aprendeu habilidades novas. Fala sobre experiência como ponto de virada que precisava acontecer. A outra ainda está presa. Ainda amarga. Ainda revivendo o dia da demissão como se tivesse acontecido ontem. Ainda esperando que o mundo reconheça a injustiça e de alguma forma conserte. Mesma situação. Mesma dor inicial. Resultados completamente opostos. Por quê? A resposta não está em sorte. Não está em que uma pessoa era mais forte geneticamente. Não está em que uma tinha mais recursos financeiros. Ambas começaram do mesmo lugar de devastação, mas uma navegou através dela e outra afundou. E se você olhar de perto, vai descobrir que não é exceção, é padrão. Algumas pessoas atravessam infernos e saem transformadas, mas inteiras. Outras atravessam inconveniências menores e desmoronam completamente. E a diferença não está na intensidade do que aconteceu, está em algo mais profundo. Algo que os estoicos identificaram há mais de 2000 anos. Algo que eles chamavam de diferentes nomes, mas que hoje reconhecemos como resiliência. E aqui está o que ninguém te conta sobre resiliência. Ela não reduz a dor. Trauma dói da mesma forma para a pessoa resiliente e para a pessoa que não é. Perda corta igualmente fundo. Mas pessoa resiliente sofre menos. Não porque sente menos, mas porque se relaciona com o sofrimento de forma fundamentalmente diferente. E isso muda tudo. Marco Aurélio perdeu 8 filhos. 8. Você consegue imaginar enterrar uma criança? Agora imagine fazer isso 8 vezes. A dor não diminuía. Cada perda era devastadora. Mas ele continuou governando. Continuou cumprindo responsabilidades. Continuou escrevendo filosofia que até hoje ajuda milhões. Ele não sofreu menos porque era imperador. Poder não alivia luto. Ele sofreu menos porque tinha ferramentas. Ferramentas mentais que mudavam como ele processava a inevitável. Epicteto foi escravo. Teve liberdade roubada. Foi fisicamente abusado ao ponto de ficar com deficiência permanente. Passou anos sem controle sobre própria vida. E ainda assim, quando finalmente foi libertado, ele não estava quebrado. Ele estava inteiro de formas que muitas pessoas livres nunca estão, porque ele desenvolveu resiliência, não apesar de sofrimento, mas através dele. E aqui está o que você precisa entender antes de continuarmos. Resiliência não é dom genético que você tem ou não. Não é personalidade que você nasce com. É conjunto de práticas mentais específicas, formas de interpretar realidade, formas de se relacionar com dor, formas de processar perda, e qualquer pessoa pode aprender. Mas maioria não aprende, porque maioria nunca questiona como se relaciona com sofrimento. Assume que dor é dor, e só há uma forma de experienciá-la. Mas estoicos descobriram algo radical. Que há diferença entre dor inevitável e sofrimento opcional. Entre o que acontece com você e como você metaboliza o que acontece. E nessa diferença mora a liberdade que maioria nunca encontra. A primeira razão pela qual pessoas resilientes sofrem menos é perturbadora na simplicidade. Elas aceitam que sofrimento é parte da vida, não de forma resignada, não como vítimas, mas como reconhecimento de realidade básica. Vida inclui perda. Sempre incluiu. Sempre vai incluir. E lutar contra essa verdade fundamental adiciona a camada massiva de sofrimento ao sofrimento inevitável. Pense na última vez que algo ruim aconteceu com você. Além da dor do evento em si, quanto sofrimento adicional veio de "isso não deveria estar acontecendo comigo", de "porque eu", de "isso não é justo", de resistir à realidade do que estava acontecendo. Pessoa resiliente sente a dor do evento, mas ela não adiciona a camada de indignação cósmica.
Ela não gasta energia lutando contra o fato de que coisa ruim aconteceu, porque ela entende algo fundamental. Coisas ruins acontecem para todos, sem exceção. E você não é especialmente azarado porque algo difícil aconteceu com você. Você é humano tendo experiência humana. Marco Aurélio escrevia constantemente lembretes para si mesmo sobre impermanência, sobre como tudo que existe eventualmente deixa de existir, sobre como perda é tecida na própria estrutura da realidade, não para ser pessimista, mas para não ser pego de surpresa quando o inevitável acontecesse. Ele escrevia: tudo é apenas por um dia, tanto o que lembra quanto o que é lembrado. Ele estava se preparando mentalmente para não adicionar choque de isso não deveria estar acontecendo quando perda inevitável chegasse. E quando chegava, e chegava repetidamente porque ele viveu vida cheia de perdas, ele estava preparado. Não preparado no sentido de não sentir dor, mas preparado no sentido de não se afogar em indignação sobre o fato de dor existir. Pessoa que não é resiliente opera de expectativa diferente. Ela espera que vida seja justa, que coisas ruins aconteçam apenas com pessoas que merecem, que se ela for boa pessoa, fizer coisas certas, seguir regras, vida vai recompensá-la com ausência de sofrimento. E então, quando o sofrimento chega, e sempre chega, ela se sente traída pelo universo, por Deus, pela vida mesma, como se contrato tivesse sido quebrado, e agora ela está lidando não apenas com perda, mas com sensação de traição cósmica, com raiva de que regras não funcionaram, com necessidade de encontrar alguém ou algo para culpar. E tudo isso é peso adicional. Sofrimento opcional empilhado sobre dor inevitável. Pessoa resiliente não carrega esse peso, porque ela nunca esperou que vida fosse justa. Ela sabe que vida é, simplesmente é, com alegria e dor entrelaçadas. E aceitar isso não torna a dor menor, mas remove camadas de resistência que tornam dor insuportável. E tem segunda razão conectada à primeira. Pessoa resiliente não personaliza a adversidade. Quando algo ruim acontece, ela não interpreta como o universo tendo algo contra ela especificamente. Ela não cria a narrativa de por que tudo de ruim acontece comigo? Porque ela reconhece que coisas ruins acontecem com literalmente todos, que você está vendo apenas fração das lutas de outras pessoas, que todos têm batalhas invisíveis, e que a adversidade que você enfrenta não é evidência de que você é amaldiçoado ou especialmente azarado. É apenas evidência de que você é humano vivendo vida humana. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. E uma das opiniões mais destrutivas é: isso está acontecendo comigo porque há algo errado comigo. Ou, o universo está me punindo. Ou, sou a única pessoa que passa por isso. Nenhuma dessas narrativas é verdadeira, mas todas adicionam sofrimento imenso. Pessoa resiliente, quando perde emprego, não pensa: o universo está contra mim. Ela pensa: economia está difícil e a empresa fez cortes e eu estava naquele corte. Não há narrativa pessoal de inadequação ou maldição. Há reconhecimento de circunstâncias. Quando o relacionamento termina, ela não pensa: sou impossível de amar. Ela pensa: éramos incompatíveis de formas que se tornaram insustentáveis. Dói da mesma forma, mas dor não vem acompanhada de histórias sobre defeito fundamental no seu ser. E isso importa enormemente, porque quando você personaliza a adversidade, você internaliza ela. Você transforma evento externo em evidência de inadequação interna. E agora você não está apenas lidando com perda. Você está lidando com crise de identidade, com questionamento de valor próprio, com vergonha. E tudo isso é sofrimento adicional que pessoa resiliente simplesmente não carrega. Mas espera. Tem algo mais profundo acontecendo aqui. Algo que não é imediatamente óbvio. Quando pessoa resiliente não personaliza a adversidade, ela também não se vitimiza. E vitimização é uma das formas mais insidiosas de sofrimento prolongado.
porque tem benefício secundário perverso. Quando você é vítima, você ganha simpatia. Você ganha atenção. Você tem história para contar onde claramente não é culpado. E parte de você pode ficar viciada nisso. Na identidade de pessoa que sofreu injustiça. Na validação que vem quando pessoas reconhecem que você foi injustiçado. No poder estranho de ter algo terrível que aconteceu com você que ninguém pode negar. E sem perceber, você começa a se agarrar à história. Porque largar história significa largar identidade. Significa largar atenção e simpatia. Significa ter que seguir em frente sem narrativa dramática. E parte de você não quer isso. Mesmo que conscientemente você diga que quer superar. Parte inconsciente está segurando porque há payoff em ser vítima. Pessoa resiliente reconhece essa armadilha. Ela valida que algo ruim aconteceu. Ela não minimiza, mas ela também não constrói identidade ao redor disso. Ela não se torna pessoa que perdeu o emprego, ou pessoa que foi traída, ou pessoa que passou por X. Ela é pessoa que experimentou algo difícil e está processando e seguindo em frente. O evento não se torna quem ela é. Permanece algo que aconteceu com ela. E essa distinção é tudo. Porque identidade é pegajosa. Quando você se torna sua tragédia, você fica preso nela. Quando você tem tragédia, mas permanece você pode eventualmente deixá-la para trás. A terceira razão pela qual pessoas resilientes sofrem menos tem a ver com controle. Especificamente, com onde elas colocam energia. Pessoa resiliente foca implacavelmente no que ela pode controlar e solta completamente o que não pode. Isso parece simples, mas é uma das práticas mais difíceis de implementar, porque mente humana naturalmente gravita para o que não pode controlar. Você roda cenários hipotéticos. Se eu apenas tivesse feito diferente, se apenas pessoa tivesse agido de outra forma, se apenas circunstâncias fossem outras. E você gasta energia emocional enorme em coisas que você não pode mudar, no passado que já aconteceu, em escolhas de outras pessoas, em forças econômicas ou políticas ou sociais maiores que você. E cada segundo nessa ruminação é segundo que você não está investindo em o que realmente pode mudar. Marco Aurélio era obcecado com essa distinção. Ele voltava a ela constantemente em suas meditações. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Ele governava império, e ainda assim reconhecia que havia vastas áreas fora de seu controle. Ele não podia controlar se haveria pragas. Não podia controlar se inimigos atacariam. Não podia controlar a lealdade de cada pessoa ao seu redor. Então ele não gastava energia tentando controlar essas coisas. Ele focava no que podia controlar: suas próprias ações. Suas próprias respostas, suas próprias escolhas sobre como governar com integridade independentemente de circunstâncias. E essa disciplina de atenção fazia diferença enorme enquanto ele sofria. Porque sofrimento cresce exponencialmente quando você tenta controlar incontrolável. Pense em relacionamento que terminou. Quanto sofrimento adicional você criou tentando controlar o incontrolável? Tentando fazer pessoa mudar de ideia, tentando entender cada detalhe de por que ela tomou decisão, tentando revisar a história inteira procurando o momento exato onde tudo deu errado. Nada disso muda a realidade de que relacionamento terminou. Mas tudo isso adiciona camadas de sofrimento, porque você está usando energia tentando controlar passado ou escolhas de outra pessoa, ambos completamente fora de seu controle. Pessoa resiliente sente dor da perda, mas ela rapidamente redireciona a energia. Relacionamento terminou. Isso está fora do meu controle agora. O que está no meu controle? Como ela processa a emoção. Como ela cuida de si mesma durante período difícil. Que lições ela extrai. Como ela eventualmente se abre para novas possibilidades. Tudo isso está no controle dela. E focar nisso, ao invés de em o que não pode controlar, reduz sofrimento dramaticamente. E quarta razão,
é extensão dessa. Pessoa resiliente age, mesmo quando a ação é pequena, mesmo quando não resolve problema imediatamente. Porque ação, qualquer ação dentro do que você controla, reduz sensação de impotência. E impotência é uma das experiências mais aumentadoras de sofrimento que existe. Quando você sente que não há nada que possa fazer, sofrimento se torna insuportável, porque você está preso nele sem saída. Mas quando você age, mesmo que a ação seja minúscula, você recupera senso de agência. Você não está mais apenas acontecendo, você está participando. Pessoa que perdeu o emprego e passa semanas apenas ruminando sobre injustiça, sofre imensamente. Pessoa que perdeu o emprego e no dia seguinte atualiza currículo, mesmo que não saiba ainda para onde enviar, sofre menos. Não porque o problema foi resolvido, mas porque ela agiu. Ela fez algo dentro do que controla. E isso muda a experiência de sofrimento de passiva para ativa. Epicteto era claro sobre isso. Não espere que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem, e você viverá bem. E então, dentro do que acontece, haja. Sempre há algo que você pode fazer. Nem sempre grande, nem sempre obviamente útil, mas sempre há próximo pequeno passo. E pessoa resiliente dá esse passo, enquanto pessoa não resiliente fica paralisada, esperando sentir motivação, esperando ter plano perfeito, esperando que dor diminua antes de agir. Mas dor não diminui na paralisia, dor diminui na ação, porque a ação te lembra que você não é impotente, que você tem escolha, que você pode influenciar sua situação mesmo que não possa controlá-la completamente. Então agora você está vendo o padrão. Pessoa resiliente aceita que sofrimento é parte da vida. Não personaliza a adversidade. Foca no que pode controlar e age dentro dessa esfera de controle. E você olha para a própria vida e pensa: isso faz sentido, posso fazer isso, posso implementar essas práticas, e há alívio em ter framework, em entender que resiliência não é mistério. É conjunto de hábitos mentais, e você pode desenvolver esses hábitos. Mas tem algo que você ainda não processou completamente. Algo que torna tudo isso mais difícil do que parece. Implementar essas práticas uma vez é relativamente fácil. Em momento de clareza, quando você está lendo sobre isso ou pensando sobre isso, você pode abraçar todas essas ideias. Mas quando você está no meio da tempestade, quando dor é visceral e imediata, quando cada célula do seu corpo está gritando que isso não é justo e não deveria estar acontecendo, manter essas práticas é trabalho ativo, é ir contra impulsos naturais, é escolher resposta sábia quando resposta instintiva está gritando mais alto. E a maioria das pessoas falha nisso, não porque são fracas, mas porque nunca praticaram o suficiente para tornar essas respostas automáticas. E tem algo mais, algo que raramente é discutido. Às vezes, pessoa que parece resiliente está apenas suprimindo. Ela não está realmente processando dor. Ela está empurrando para baixo e seguindo em frente através de força bruta. E isso funciona. Por um tempo. Ela parece funcional. Ela está agindo. Ela não está presa em ruminação. De fora, ela parece exemplo de resiliência. Mas por dentro, a bomba relógio. Porque dor não processada não desaparece. Ela se acumula. E eventualmente explode. Em colapso. Em doença. Em comportamento destrutivo que parece vir do nada. Mas não veio do nada. Veio de anos de não realmente sentir o que precisava ser sentido. Então há distinção crucial aqui, entre resiliência real e supressão disfarçada de resiliência. Resiliência real inclui sentir, completamente, sem adicionar narrativas destrutivas, mas também sem evitar dor. Pessoa verdadeiramente resiliente chora. Ela sente raiva. Ela passa por todos os estágios de luto. Mas ela faz isso conscientemente. Ela processa. Ela não fica presa. Mas também não pula etapas. Pessoa que suprime não processa.
Ela decide que dor é fraqueza e que vai simplesmente não sentir. E ela consegue por um tempo através de ocupação constante, ou negação, ou intelectualização. Mas ela não está construindo resiliência real. Ela está construindo pressão. E quando eventualmente cede, o colapso é pior do que teria sido se ela tivesse processado desde o início. A quinta razão pela qual pessoas resilientes sofrem menos tem a ver com significado. Pessoa resiliente encontra ou cria significado em sofrimento. Não de forma forçada, não fingindo que coisa horrível era bênção disfarçada, mas encontrando algo de valor que pode emergir da experiência. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração nazistas, escreveu sobre isso. Ele disse que tudo pode ser tirado de pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. De escolher próprio caminho. Ele viu pessoas em situações idênticas, horrores idênticos, e algumas desmoronavam completamente, enquanto outras mantinham dignidade e humanidade. A diferença estava em significado. Pessoas que tinham razão para viver, mesmo em inferno, sobreviviam mais, não apenas fisicamente, mas psicologicamente. Elas não sofriam menos no sentido de sentir menos dor, mas elas sofriam menos no sentido de não serem destruídas pela dor. Pessoa resiliente, quando atravessa algo terrível, eventualmente pergunta: o que isso pode me ensinar? Quem posso me tornar através disso? Como posso usar essa experiência para ajudar outros eventualmente? Não imediatamente, não no meio da dor aguda, mas em algum ponto do processo. E essa busca por significado transforma sofrimento de evento aleatório sem sentido em parte de jornada com propósito. Não que sofrimento seja bom, mas que pode gerar algo de valor se você escolher extrair. E pessoa que encontra significado em sofrimento dela, carrega esse sofrimento diferente. Ela não está apenas sendo esmagada por peso sem propósito. Ela está carregando peso que eventualmente pode transformar em força. Sexta razão é sobre conexão. Pessoa resiliente não sofre sozinha. Ela não isola quando está em dor. Ela alcança. Ela permite que pessoas que se importam estejam presentes. Ela é vulnerável sobre luta. E isso faz diferença enorme. Porque sofrimento em isolamento é exponencialmente pior que sofrimento compartilhado. Quando você sofre sozinho, você começa a acreditar que ninguém entende, que você está isolado em experiência, que há algo único e especialmente terrível sobre sua situação. E isso adiciona solidão ao sofrimento. Mas quando você compartilha, mesmo que pessoa não possa resolver problema, há conforto em ser testemunhado, em alguém segurar espaço para sua dor, em não ter que fingir que está bem. Pessoa que não é resiliente frequentemente isola. Ela sente vergonha de não estar bem. Ela não quer ser fardo. Ela assume que ninguém quer ouvir. Então ela sofre em silêncio. E sofrer em silêncio sempre aumenta sofrimento. Porque você está sozinho com seus pensamentos mais escuros, sem perspectiva externa, sem lembretes de que isso é temporário, sem alguém para te lembrar de quem você é quando você esquece. Pessoa resiliente entende isso. Ela sabe que pedir ajuda não é fraqueza, que compartilhar dor não é fardo, que conexão humana é um dos recursos mais poderosos para navegar sofrimento. E ela usa esse recurso, não de forma que terceiriza a responsabilidade de processar, mas de forma que permite suporte enquanto ela faz trabalho. Sétima razão é sobre perspectiva temporal. Pessoa resiliente sabe que isso é temporário. Não de forma que minimiza, mas com reconhecimento profundo de que tudo passa. Dor que parece insuportável hoje será menor amanhã. Não zero, mas menor. E mês que vem, menor ainda. E ano que vem você vai olhar para trás e perceber que sobreviveu ao que pensou que não sobreviveria. Marco Aurélio escrevia: isso também passará. Tanto alegria quanto dor. Tudo é temporário, e essa não é ideia deprimente, é ideia libertadora. Porque quando você está no meio de sofrimento intenso,
É fácil acreditar que vai durar para sempre, que você nunca vai se sentir bem novamente, que essa é sua realidade permanente agora. Mas pessoa resiliente sabe que não é. Ela já passou por coisas difíceis antes e eventualmente ficou melhor. Não imediatamente, não sem trabalho, mas ficou. E ela confia que isso vai acontecer novamente. Não confiança cega, mas confiança baseada em evidência de própria história. Eu sobrevivi a 100% das coisas que pensei que não sobreviveria até agora. E essa perspectiva muda como ela experiencia momento presente de dor. Porque ela sabe que está no meio, não no fim. Que há outro lado. E que ela vai chegar lá se continuar colocando um pé na frente do outro. Pessoa sem resiliência não tem essa perspectiva. Para ela, dor presente parece permanente. E isso torna a dor insuportável. Porque se você acredita que vai se sentir assim para sempre, não há razão para continuar. Mas quando você sabe que é temporário, você pode tolerar muito mais. E agora chegamos ao ponto onde tudo isso colide de forma desconfortável. 8ª razão. Pessoa resiliente aceita responsabilidade. Não culpa. Responsabilidade. A diferença é enorme. Culpa é sobre passado e julgamento. Tudo isso é minha culpa. Sou terrível. Responsabilidade é sobre presente e poder. Independente de como cheguei aqui, sou responsável por o que faço agora. E essa distinção muda tudo. Porque quando você se culpa, você fica preso. Você fica ruminando sobre erros. Você fica paralisado por vergonha. Você não age porque se sente indigno de melhor. Mas quando você assume responsabilidade sem culpa, você recupera poder. Pessoa resiliente olha para a situação difícil e pergunta: que papel eu tive em criar isso? Não para se flagelar, mas para identificar o que está sob controle dela mudar. Se relacionamento terminou, ela não fica presa em sou terrível ou outra pessoa é terrível. Ela pergunta: que padrões eu trouxe? Que limites eu não estabeleci? Que sinais eu ignorei? Não porque é culpa dela, mas porque reconhecer própria parte é o único caminho para fazer diferente próxima vez. Se ela perdeu o emprego, ela não fica presa em chefe era injusto ou sou incompetente. Ela pergunta: havia sinais que ignorei? Habilidades que eu poderia ter desenvolvido? Formas que poderia ter navegado política melhor? De novo, não para assumir culpa, mas para extrair aprendizado. E aqui está onde fica brutal. Essa prática de assumir responsabilidade sem culpa é uma das mais difíceis, porque mente humana quer fazer uma de duas coisas: ou assumir culpa total e desmoronar em autoflagelação, ou rejeitar qualquer responsabilidade e culpar tudo em fatores externos. Ambos são mais fáceis que posição nuançada. Aconteceram coisas fora do meu controle, e eu também fiz escolhas que contribuíram, e ambos podem ser verdade simultaneamente. Essa posição exige maturidade emocional que a maioria das pessoas não tem, mas pessoa resiliente desenvolve. Porque ela entende que poder mora em responsabilidade. Quando você culpa tudo em fatores externos, você não tem poder. Quando você culpa tudo em si mesmo, você fica paralisado. Mas quando você assume responsabilidade pelo que está no seu controle sem carregar peso do que não está, você tem clareza e poder para agir. E chegamos à 9ª razão, aquela que realmente separa a pessoa resiliente do resto. Ela não espera a vida ser justa. Ela não opera de expectativa de que bom comportamento será recompensado e mau comportamento punido. Ela não acredita em karma no sentido simplista. Ela sabe que coisas horríveis acontecem com pessoas boas, que pessoas terríveis frequentemente prosperam, que justiça não é força natural do universo, e, paradoxalmente, essa ausência de expectativa de justiça reduz sofrimento, porque ela não adiciona indignação moral à dor factual. Quando algo injusto acontece, pessoa sem resiliência fica presa em "isso não é justo". Ela gasta energia enorme nessa indignação, esperando que o universo de alguma forma reconheça erro e corrija.
Mas o universo não funciona assim. Não há árbitro cósmico garantindo justiça. Marco Aurélio via isso claramente como imperador. Ele via pessoas incompetentes em posições de poder, pessoas corruptas prosperando, pessoas virtuosas sofrendo. E ele não ficava preso em indignação sobre a injustiça disso, não porque não valorizava a justiça, mas porque ele entendia que mundo não é construído em justiça, é construído em causa e efeito, em escolhas e consequências, em caos e ordem entrelaçados. E esperar que seja diferente é adicionar sofrimento desnecessário. Então, pessoa resiliente foca no que ela pode fazer. Ela pode agir com justiça, pode tratar pessoas com equidade, pode fazer escolhas alinhadas com valores dela. Mas ela não espera que mundo retribua, e essa ausência de expectativa é libertadora. 10ª e última razão é a mais profunda. Pessoa resiliente desenvolveu relação diferente com identidade. Ela não está tão apegada a quem ela pensa que é. Então, quando vida força a mudança, quando o trauma quebra a versão antiga dela, ela não resiste com tanta força. Ela permite transformação. Isso não significa que não dói. Morte de versão antiga de você sempre dói. Mesmo quando é necessária. Mesmo quando nova versão é melhor. Mas pessoa resiliente não se agarra. Ela solta. Ela permite que trauma mude ela. Porque ela entende que resistir à mudança quando mudança é inevitável cria sofrimento imenso. Pessoa sem resiliência fica presa tentando voltar a ser quem era. Eu só quero voltar ao normal. Mas não há volta depois de certas experiências. Não há voltar a ser quem você era antes de perder alguém que amava. Antes de trauma, antes de traição, antes de perda que redefiniu sua vida. Você é diferente agora. E lutar contra isso, tentar forçar-se de volta a molde antigo que não serve mais, cria sofrimento sem fim. Pessoa resiliente reconhece: não sou mais quem era, e tudo bem, posso me tornar alguém novo. Não significa esquecer. Não significa fingir que nada aconteceu. Significa permitir que a experiência te transforme, ao invés de te destruir. Significa construir identidade nova que incorpora dor, mas não é definida por ela. E agora você está aqui, com 10 razões. 10 práticas mentais que separam pessoa que sofre menos de pessoa que sofre mais. Não porque uma sente menos dor, mas porque uma se relaciona com dor de forma que não adiciona sofrimento desnecessário. E você pode olhar para a sua própria vida, ver onde você já faz algumas dessas coisas, e onde você consistentemente adiciona sofrimento opcional. Onde você personaliza quando poderia contextualizar. Onde você tenta controlar incontrolável ao invés de agir no que controla. Onde você isola quando poderia conectar. Onde você fica preso em indignação sobre injustiça, ao invés de agir apesar dela. E reconhecer padrões é primeiro passo, porque você não pode mudar o que não vê. Mas uma vez que vê, você tem escolha. Não escolha sobre se coisas ruins vão acontecer. Elas vão. Mas escolha sobre como você vai se relacionar com elas quando acontecem. E essa escolha, feita repetidamente, é o que constrói resiliência. Não de uma vez. Não perfeitamente, mas gradualmente. Uma resposta melhor de cada vez. Um momento de não adicionar narrativa destrutiva. Um momento de focar no que você controla. Um momento de agir apesar de não ter motivação. E esses momentos se acumulam. Em padrão, em hábito, em quem você se torna. Mas tem algo que precisa ser dito. Algo que complica essa narrativa arrumada. Às vezes resiliência não é suficiente. Às vezes trauma é grande demais. Às vezes você precisa de mais que práticas mentais. Você precisa de terapia. Você precisa de medicação. Você precisa de intervenção que estoicismo sozinho não pode fornecer. E reconhecer isso não é fraqueza, é sabedoria. Marco Aurélio tinha recursos de império inteiro. Tinha melhores professores, médicos, conselheiros da época. E ele usava todos esses recursos.
Ele não tentava fazer tudo sozinho através de força mental pura. Então, se você está lendo isso e pensando, tentei todas essas práticas e ainda estou sofrendo imensamente, você não falhou. Você pode precisar de ajuda adicional. E isso é completamente válido. Resiliência é poderosa, mas não é cura mágica para trauma severo ou condições de saúde mental. É ferramenta. Ferramenta valiosa. Mas às vezes você precisa de kit inteiro de ferramentas. E ter sabedoria para buscar o que precisa é, em si, forma de resiliência. Então, onde isso te deixa? Com o reconhecimento de que sofrimento é inevitável. Mas sofrimento em excesso é frequentemente opcional. Com ferramentas para reduzir sofrimento opcional. Com clareza sobre diferença entre dor que vida traz e dor que você adiciona através de como se relaciona com o que vida traz. E com escolha. Sempre com escolha. Sobre quem você quer ser em meio ao que não pode controlar. Sobre como vai carregar o que tem que carregar. Sobre se vai usar dor para crescer ou deixar que te destrua. Não há resposta certa universal. Apenas sua resposta. Momento a momento. Escolha a escolha. E talvez próxima vez que você estiver no meio de algo difícil, você pode pausar e perguntar: estou adicionando sofrimento desnecessário aqui? Estou personalizando o que é circunstância? Estou tentando controlar o que não controlo? Estou isolando quando poderia conectar? Estou esperando justiça quando poderia estar agindo? Não para se julgar, mas para ver. E ver é primeiro passo para escolher diferente, para sofrer menos. Não porque vida machuca menos, mas porque você parou de adicionar peso ao peso que já está carregando. No fim, pessoa resiliente não é aquela que nunca quebra. É aquela que quebra e se reconstrói, que cai e se levanta, que sofre, mas não fica presa em sofrimento, que sente tudo, mas não é destruída pelo sentir. E você pode ser essa pessoa. Não perfeitamente. Não sem falhar às vezes, mas cada vez um pouco melhor. Cada vez um pouco mais sábio em como carrega o que tem que carregar. E isso é tudo que resiliência real é. Não invencibilidade, mas capacidade de continuar apesar de vulnerabilidade, de se recompor apesar de despedaçar, de encontrar significado apesar de caos, e de sofrer menos não porque sente menos, mas porque aprendeu a não adicionar ao inevitável.